Olá, queridos e queridas, tudo bem? Eu sou Rafael Cavalcante e esse é mais um tutorial da série de tutoriais de utilização do Games para efetuar o cálculo Cosmo, né? Para obtenção do perfil Sigma. E no tutorial de hoje é justamente o que a gente vai fazer, obter os perfis Sigma utilizando o software Games, ok? Esse tutorial ele foi elaborado por mim e pelo professor Yuri Sektovich, ambos do grupo Atoms da UFRJ. Bom, gente, nesse tutorial, né, o que a gente quer especificamente obter, né, é justamente o perfil Sigma. Então a gente quer obter, no final das contas, um conjunto de dados parecido com esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Com o perfil Sigma, né, a gente consegue obter o histograma desse perfil, que é justamente esse gráfico aqui, né? E esse perfil Sigma ele é utilizado para montar esse mapa, né, de superficial, né, de cargas parciais aparentes, né, que é plotado aqui em cima da molécula. Esse mapa aqui, na verdade, ele é constituído de vários fragmentos, que são justamente cada uma dessas linhas que estão sendo mostradas aqui, né, que vai ser o nosso resultado final que a gente quer obter nesse tutorial, corresponde a um fragmento, né, a um pequeno pedaço, né, discretizado aqui dessa superfície. Ela tem uma posição no espaço, né, ou seja, tem um valor XYZ correspondente à posição dela no espaço, né, tem uma correspondência a um determinado átomo, né, sobre o qual ela está projetada. Ela tem uma carga, uma área, e dividindo essa carga por essa área você obtém o valor sigma, né? Você histogramando justamente esse conjunto de dados aqui, você consegue obter esse perfil, ok? E é justamente o que a gente vai fazer nesse tutorial de hoje. Bom, esses são os tópicos desse tutorial, tá? Primeiramente a gente vai comentar sobre alguns pré-requisitos que são necessários para poder executar esse tutorial que vocês estão assistindo hoje, tá? A gente vai utilizar a pasta Sigma, né, o conjunto de códigos que são encontrados lá no GitHub do LVPP, né, para fazer a geração do perfil Sigma. Então eu vou fazer essa geração junto com vocês, tá? E a gente vai gerar para uma molécula de referência e comparar, né, conferir esses resultados, comparando os dados que a gente obter do perfil Sigma no tutorial de hoje com os dados de uma base de referência que a gente também encontra lá no LVPP, ok? E depois eu quero comentar com vocês alguns detalhes sobre os arquivos que estão ali sobre o conjunto de arquivos, né, que a gente vai utilizar para gerar esse perfil Sigma, né, que vocês podem encontrar aqui no GitHub do LVPP, ok? Bom, pré-requisitos, né, o que é que vocês precisam para poder gerar o perfil Sigma? Primeiro, vocês precisam ter o Games instalado, e o tema de instalação, né, do Games, né, esse tema, né, foi justamente apresentado nos tutoriais anteriores. Então peço a você que volte aos tutoriais anteriores, se você caiu aqui de paraquedas, tá? Para você saber como que pode ser possível instalar o Games, né? Nós temos dois tutoriais, a instalação do Games no modo serial e no modo utilizando paralelização, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, tá? Para vocês poderem consultar esses tutoriais e realizar a instalação do Games, caso vocês ainda não tenham instalado. O segundo pré-requisito é você ter um software para construção ou edição de moléculas, né, capaz de gerar arquivos .mol. Por que arquivos .mol? Porque no conjunto de códigos que a gente vai utilizar, ele pede o arquivo .mol, que, né, tem a topologia da molécula, as informações da molécula, para poder gerar justamente o perfil Sigma, tá? Então você pode gerar esse arquivo utilizando, por exemplo, Avogadro ou JMol, tá? Alternativamente, dependendo da molécula que você for utilizar, se ela for muito complicada, né, você pode utilizar, por exemplo, o ChemSketch, né, da ACD Labs, justamente para poder fazer esse desenho, né, utilizando ali a estrutura de bastão, né, a forma mais convencional que a gente tem de representar moléculas, justamente para poder desenhar a sua molécula e depois exportar como arquivo .mol. Eu tenho um tutorial, e vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo, da utilização do ChemSketch, tá? Eu vou mostrar como compor uma molécula no ChemSketch, mas assim, de forma muito rápida,
Se você quiser mais detalhes, você pode consultar esse meu tutorial que eu tenho sobre a utilização desse software, se você estiver interessado ali em ver outras funcionalidades, ok? Download da pasta Sigma. A gente, para gerar o perfil Sigma, né, você tem que programar um arquivo de input para fornecer ao Games, né, com as instruções para geração desse perfil Sigma, né, para acionar o cálculo Cosmo. E a gente já encontra um algoritmo bastante otimizado lá na pasta Sigma, né, do GitHub do grupo LVPP, né, que é um grupo de pesquisa brasileiro que trabalha muito nessa linha, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode fazer o download, tá, dessa pasta, tá, que a gente vai utilizar. Efetivamente é acessar esse GitHub, né, o link está aqui. Clicar aqui na pasta Games, tá certo? E o que acontece, gente? Se vocês, dependendo do momento que vocês forem assistir esse vídeo, vocês poderão encontrar ali diferentes arquivos, diferentes pastas, tá? Na página inicial aqui do Sigma, tá certo? Então eu vou utilizar uma versão um pouco mais antiga, que é um branch, né, que tem justamente esse código aqui. A gente vai pesquisar por ele no histórico de alterações dessa pasta, tá? Para poder utilizá-lo, eu acho ele um pouco mais simples, um pouco mais fácil da gente poder demonstrar a utilização do Sigma Profile, ok? E aí efetivamente a gente faz o download dessa pasta e aí vai migrar essa pasta lá para o nosso ambiente, né, Linux, né, que a gente está utilizando o Ubuntu dentro do WSL, né, da máquina virtual WSL, para poder rodar o nosso o Games para gerar os cálculos que a gente está tratando nesse tutorial, ok? Prosseguindo, né, com o nosso tutorial, vamos efetivamente baixar essa pasta. Então, para isso vocês pesquisem em LVPP GitHub. Vou colocar aqui LVPP Sigma GitHub. É justamente esse aqui, tá? LVP Sigma Profile Database, mais Common Mosaic Parameterizations. Bom, estamos aqui na pasta, tá? O que acontece? Eu poderia até vir aqui e baixar, né, fazer o download zip, né? Baixar essa pasta, né? Vai baixar ali como Sigma Master, tá? E utilizá-la. Só que a gente está, pelo menos no momento que a gente está fazendo esse tutorial, a gente está encontrando alguns problemas, né, para poder acionar o cálculo do Sigma Profile, né, acionar esse cálculo Cosmo, utilizando as instruções que estão aqui nessa pasta Games, tá? Então a gente vai utilizar uma versão mais antiga, com a qual eu tenho um pouco mais de experiência. Então, efetivamente, cliquem aqui na pasta Games para poder acessar. E agora a gente vai vir aqui no History para acessar o histórico de alterações. E a gente vai acessar justamente essa daqui, tá? Essa versão. Basta clicarem aqui no Browse Repository at this point, tá? Nesse link aqui. Pronto, agora eu posso baixar, né, fazer o download dessa pasta. Então ele vai fazer o download dela pra gente. Eu vou vir aqui na minha pasta Downloads, que foi justamente essa daqui que a gente baixou, tá? Eu vou trocar aqui o nome dela por Sigma Master. Peraí um pouquinho. Vamos lá, de novo. Tá, Sigma 2. Pronto. E aí, efetivamente, a gente vai agora... Eu vou abrir aqui o meu
vou abrir a pasta aqui do meu Ubuntu e vou copiar essa pasta lá para dentro da minha pasta. Então eu vou colar a pasta aqui. Pronto. Eu agora vou acionar o meu WSL, melhor, meu terminal. E vou descomprimir essa pasta. Então eu vou clicar aqui em unzip sigma 2 zip. Prontinho. Então, deixa eu atualizar aqui. Ela se transformou nessa pasta aqui. Eu vou colocar aqui como sigma. Normalmente o pessoal usa como sigma master, tá? Mas eu vou colocar aqui, vou botar aqui assim, sigma master. Pronto, tá aqui. Esse aqui é o conjunto de arquivos naquela versão que eu mostrei para vocês, tá? Que é essa versão aqui, com esse código, uma versão historicamente mais antiga, tá? Mas que vai servir bem aqui aos propósitos do nosso tutorial. Ok? Bom, como que a gente vai prosseguir? Uma vez que a gente tem aqui a pasta Sigma Master, basta a gente colocar o nosso arquivo .mol, né, da molécula que a gente quer, aqui dentro dessa pasta, e aí efetivamente executar o games para fazer o cálculo Cosmo, tá ok? Efetivamente ele não vai fazer só o cálculo Cosmo, né, ele vai otimizar a geometria primeiramente, depois ele vai executar o cálculo Cosmo para obtenção do perfil Sigma. Bom, então, geração do perfil Sigma. Como que a gente vai proceder? Para gerar o perfil Sigma, como eu falei para vocês, a gente precisa gerar o arquivo .mol para uma molécula de interesse, tá? E aí a gente tem duas alternativas. A primeira alternativa seria caso você não tenha já o arquivo de topologia dessa molécula, nem consiga baixar esse arquivo de nenhuma base ou na internet, você desenha essa molécula, tá? Faz uma prévia otimização da geometria dela e salva em formato .mol. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui hoje com vocês, eu vou mostrar como desenhar a molécula no ChemSketch, depois a gente vai carregar essa molécula no Avogadro, otimizar previamente a geometria dela, só fazer relaxação ali da estrutura dela, e aí a gente vai exportar como um .mol otimizado, né? Tridimensional, obviamente. Então, para isso, eu vou acionar aqui o meu ChemSketch, que eu tenho aqui. E eu vou desenhar a molécula do etanol, tá? Então, eu já estou aqui com esse cursor aqui para desenho de ligações. Eu vou simplesmente desenhar aqui dois carbonos interligados e aqui um oxigênio. Pronto, eu já tenho aqui minha molécula de etanol. Eu vou vir aqui em Tools, Clean Structure. Pronto. E aqui nós temos a nossa molécula do etanol, tá? E agora o que eu vou fazer, eu vou clicar, deixar a molécula selecionada e vou exportar como arquivo .mol, certo? Então, deixa eu botar aqui na minha pasta de downloads. Vou escrever tudo com letra maiúscula. Etanol, salvar. Pronto. Vindo aqui na minha pasta de downloads, eu estou aqui com o meu arquivo .mol. Eu posso abri-lo com bloco de notas mesmo, para a gente poder verificar. Tá aqui, essa aqui é a típica topologia de um arquivo .mol. No caso aqui ele é bidimensional, vocês podem perceber que a terceira dimensão aqui, né,
da coordenada aqui dos átomos, né, dos carbonos e do oxigênio, ele está zerado, porque ele é um arquivo bidimensional. Então a gente vai agora carregar esse arquivo no Avogadro, tá? Para ele poder montar a estrutura tridimensional e a gente fazer a otimização prévia da estrutura. Então eu vou vir aqui no meu Avogadro. E vou abrir a nossa molécula de etanol que a gente acabou. Ele vai perguntar para você que ela não contém as coordenadas 3D como a gente viu. Então ele vai construir aqui uma geometria grosseira. Yes, pronto, está aqui, né? Então, com os parâmetros que ele tem ali default, ele já constrói aqui uma molécula com uma estrutura aqui geometricamente adequada, né? Mas a gente vai fazer agora uma prévia otimização da geometria. Para fazer isso, você vem aqui em Molecular Mechanics, Setup Force Field. Eu vou utilizar esse campo de força aqui mesmo. Vou colocar aqui 10.000 passos. Ok. Extension. Optimize Geometry. Pronto. Algumas vezes ele pode alterar um pouco a geometria. Muitas vezes ele já vai utilizar... Isso aqui já está próximo, né, ali da sua configuração de menor energia. Mas isso não é uma coisa para a gente se preocupar, tá? Se você tiver que desenhar a molécula, você pode até usar o próprio Avogadro para desenhar, né? Ele é um pouquinho mais difícil de fazer esse desenho, né, manualmente, mas é possível, tá? E aí a otimização da geometria para você vai ser interessante para você já colocar a molécula numa posição ali geometricamente mais adequada, ok? Bom, com isso a gente vai aqui salvar como, né? Eu vou colocar aqui etanol 3D para não se confundir com o outro. Vou colocar aqui ponto mol para não se confundir com esse, tá? E salvar. Prontinho. Tá tudo aqui agora. Não vou fechar isso. Não vou salvar isso aqui. Pronto. Essa molécula agora, né, que já tem a otimização tridimensional, a gente poderia simplesmente transportá-la lá para a nossa pasta Games, certo? Colar ela aqui diretamente, ok? Beleza. Bom, essa seria a primeira alternativa, tá ok? Como segunda alternativa, caso você tenha ideia, né, de alguma base que contenha os dados que você que já tem os arquivos .mol, né, ou um arquivo de topologia da molécula qualquer, você pode baixá-los da internet e aí usar o Avogadro simplesmente para fazer essa conversão, né? Então uma via que você pode fazer isso é simplesmente baixar de uma base, por exemplo o PubChem é uma base bem conhecida, já contém ali inclusive a informação tanto bidimensional quanto tridimensional de uma série de moléculas. Normalmente você baixa o arquivo no formato SDF, né? E aí, abrindo esse arquivo no Avogadro, você pode simplesmente salvá-lo, fazer uma otimização prévia da geometria e aí salvá-lo como arquivo .mol, que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês agora, né? Então eu posso vir aqui no PubChem, e aí pesquisar a molécula do etanol. Ele vai te dar vários resultados, normalmente o best match, né, é justamente o resultado que você procura. Se vocês observarem, ele já te dá até aqui como é a visualização 2D e 3D, né? Efetivamente os arquivos, né, dos conformers 2D e 3D estão aqui embaixo, nessa parte aqui do site, tá? Como ele tem aqui um modelo 3D, você pode vir aqui fazer o download do arquivo SDF.
Pronto, ele está lá na minha pasta Downloads. Ele está justamente aqui. E agora o que eu vou fazer é abrir o Avogadro novamente. E aí eu vou abrir esse arquivo SDF. Pronto, que está aqui. Eu posso novamente aqui fazer uma relaxação aqui da estrutura, né? Não mudou muita coisa. E agora eu posso simplesmente salvar como um arquivo .mol. Eu vou simplesmente só alterar aqui a extensão dele, né? Mol file. Posso colocar aqui salvar. Pronto, tem aqui ele salvo. Eu posso até alterar aqui o nome dele, né? Ethanol 3D Webcam. Prontinho. Então, se a gente observar aqui a estrutura dele interna, tanto desse quanto do outro, agora a gente vai observar justamente aqui para cada um dos átomos as coordenadas tridimensionais nesse arquivo .mol, certo? Isso válido para esse arquivo que a gente fez, né, nessa segunda alternativa, né, de como gerar esse arquivo .mol, quanto na nossa primeira alternativa, tá? Então eu posso usar qualquer um desses aqui na pasta Games, eu já transportei ele aqui para dentro, ok? E assim nós concluímos essa etapa de geração do arquivo .mol. Agora, pessoal, a gente pode efetivamente executar o comando necessário para calcular o perfil Sigma utilizando Games. Mas primeiro vai ser interessante a gente fazer uma pequena mudança nesse arquivo sconstruct. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Nós estamos utilizando uma versão um pouco mais nova do Games, tá? Sendo que no LVPP a utilização desses códigos que estão nessa pasta Sigma, né, para a geração do perfil Sigma, eles foram construídos pensando lá na versão de 2020, né, 17 de abril de 2020, né, R1. Eu já mostrei para vocês no tutorial anterior como que vocês fazem para poder baixar, se vocês quiserem utilizar essa versão aqui, tá? E aí, seguindo o mesmo passo a passo, você consegue fazer a instalação do Games nessa versão. Para as versões mais novas, utilizando esse método, né, utilizando esses arquivos lá do LVPP, a gente precisa fazer uma pequena alteração lá no arquivo sconstruct. Por quê? Lá no arquivo sconstruct, depois, mais tarde, ainda nesse tutorial a gente vai detalhar melhor, né, quando a gente estiver mostrando para vocês o detalhamento dos arquivos, existe um bloco ali de regex, né, de regular expressions, que efetivamente faz uma extração das informações do arquivo de saída do Games, que aqui ele é chamado de GameOut, a gente vai ver isso depois, né, para produzir o arquivo gout, tá ok? Isso vai ficar mais claro mais para frente, tá? Então, efetivamente, a gente vai abrir o arquivo sconstruct e a gente vai procurar esse bloco aqui, dentro desse try, que tem uma série de regular expressions, tá? Essas regular expressions, elas estão procurando aqui pedaços, né, de texto que começam aqui e terminam com determinadas palavras e capturando essas informações para jogar num outro arquivo. A gente tem que alterar justamente, né, essas duas partes aqui, né, que está aqui nessa variável GamesVersion e no Sigma Profile. A gente tem que trocar o texto que está aqui dentro por esse texto aqui, tá? Trocar aqui o directory e depois since, né, por directory games has been, tá? Escrever desse jeito aqui, tudo maiúsculo, exatamente desse jeito. E aqui na variável Sigma Profile trocar esse com esses caracteres aqui depois, com a palavra gracefully, né, no final. Trocar tudo isso por terminated normally, tá ok? Então,
vamos fazer isso efetivamente. Eu vou abrir aqui no editor de texto, eu utilizo Kate referencialmente. Então a gente vai procurar aqui esse bloco. Ele está aqui em torno, nessa versão, né, da pasta Sigma, dessa versão que tem esse S-Construct, ele está aqui, começa na linha 110. Então eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. E a gente tem que trocar esse since aqui por games has been, e aqui no final terminated normally. Ok? Rafael, o que acontece se eu não trocar? Bom, você pode rodar, ele vai rodar o cálculo vai rodar os cálculos, só que você vai produzir o arquivo final, que é o arquivo com extensão gout vazio. Porque de uma versão para outra, aparentemente, a organização, a topologia do arquivo, né, a estruturação das informações, pode se alterar. Entendeu? E na versão que a gente está utilizando 2024, essa alteração ocorre. Ok? E aí, como esse bloco de regular expressions não vai encontrar o conjunto de informações nos locais adequados, e aí não vai conseguir produzir esse arquivo gout para a gente. Tá? Então, salvando aqui, e agora finalmente voltando lá para o terminal, eu vou migrar para a minha pasta Sigma Master Games e usar o comando scons. Certo? Bom, eu acionei, ele está efetivamente rodando o cálculo, basta agora a gente esperar para ele terminar, não vai demorar muito, eu estou usando o etanol porque é uma molécula pequena, então ela é rápida, tá, de fazer as contas, e quando ele terminar eu volto para a gente inspecionar aqui os resultados dos arquivos que ele gera. Retornamos e ele efetivamente rodou as contas, tá? Esse conjunto aqui de números que aparece no final, uma contagem de caracteres, indica que efetivamente todas as ações previstas no código S-Construct foram efetivamente realizadas. Então, se a gente vir aqui atualizar a pasta, pronto, ele construiu aqui todos os arquivos. Esse arquivo GameOut aqui é o arquivo de saída do games, tá? Que normalmente nos tutoriais, nos materiais que você encontrar na internet, o pessoal usa como extensão .log, mas a extensão pode ser qualquer uma. Aqui dentro, nesse contexto desse tutorial e desse conjunto de arquivos, a extensão é GameOut, mas se a gente abrir esse arquivo aqui, eu posso mostrar para vocês, ele efetivamente é o arquivo de dumping, né, de resultados do games. Ok? Esse arquivo gout é o arquivo que a gente vai utilizar, tá? Principalmente no tutorial, no próximo tutorial que a gente vai estar utilizando o JCosmo, tá? Esse arquivo aqui efetivamente é o que a gente vai utilizar. Ele praticamente, na verdade, ele é um resumo desse arquivo GameOut, tá? Só que ele é um resumo mais leve. Ele contém aqui todas as informações necessárias para você poder gerar o Sigma Profile e, em especial, poder utilizá-lo no software JCosmo, tá? Mas isso vai ser tema do próximo tutorial. O que tiver de informação nesse arquivo gout tem aqui dentro, também do arquivo GameOut. Tá? Então, se eu abri-lo aqui, eu vou observar aqui justamente os mesmos dados que a gente encontra lá no arquivo GameOut, né? São dados do Games. E migrando aqui para essa parte, nós temos aqui finalmente gerado o nosso Sigma Profile. Tá? Os dados do Sigma Profile estão gerados aqui. Okay? O que podemos fazer agora, efetivamente, é conferir. Como é que a gente sabe se esse resultado está certo? Bom, a gente pode comparar com uma referência. Tá? E como nossa referência, eu vou utilizar a própria base de dados que é produzida no LVPP, tá? É o LVPP Sigma Profile Database, tá? Eles têm vários releases. A gente vai utilizar o último release, que é a versão 20.06, tá? E efetivamente a gente vai comparar o resultado final, né, o arquivo gout, com os dados dessa base, né? Essa base que fica aqui
que tem esse nome, né? HFTZVP, tá? Que a gente encontra lá no GitHub do LVPP. Tá? Basta a gente procurar esse arquivo aqui dentro dessa base e comparar os resultados. Então, vamos fazer isso. Vamos voltar aqui para a página inicial do Sigma, aqui no GitHub. Deixa eu só fechar algumas coisas aqui. E a gente pode vir aqui em Releases. Pronto. É justamente isso aqui que eu quero. Então, eu vou clicar e baixar essa base de dados. E agora eu posso ir aqui em Downloads. Tá aqui minha base de dados, certo? Eu vou descompactá-la. É uma base, tem uma quantidade grande de dados, tá certo? Prontinho. Agora que a gente descompactou, se vocês observarem, essa base aqui, que é curada lá pelo grupo de pesquisa LVPP, tem vários aqui exemplos de moléculas, tá? Tem Sigma Profiles de vários exemplos de moléculas. Eu vou organizar aqui pelo nome e vou procurar aqui o etanol. Tá aqui. Então, se eu abrir, né, tem o etanol 3D, que é o nosso, e tem esse etanol G-Alt aqui, que a gente pode comparar os resultados, tá certo? E efetivamente eu vou mostrar para vocês apenas aqui como a gente pode fazer uma comparação simples, né? Então, efetivamente o que eu estava mostrando lá nos arquivos é o que vocês estão vendo aqui no slide, né? E a gente pode comparar, por exemplo, a gente pode verificar que tanto nesse tutorial quanto na base, né, a gente obtém aqui os valores finais de energia muito próximos, assim como as propriedades aqui das cavidades, né, referentes aqui à molécula. Então, uma área superficial aqui total de 87,39, né, e o volume também total da cavidade aqui, né, nas unidades aqui adequadas de 69,21, mesmo a gente encontra, né, resultados bem próximos aqui pelo resultado que a gente obteve. A gente também pode comparar aqui os valores do perfil Sigma, né, do conjunto aqui de dados que são gerados. No da referência ele tem em torno de 362, o nosso ele aumentou 2 unidades, então tem 2 fragmentos a mais. Mas se vocês observarem, né, a maior parte dos valores aqui batem, né, são similares, né, entre si. Então isso para a gente são indícios, né, de que a gente obteve ali um cálculo adequado, a gente está conseguindo reproduzir a informação que está na nossa referência. E se a gente fizer se a gente histogramar, né, efetivamente, se a gente histogramar esse conjunto de dados aqui, criar esse perfil, a gente vai observar, ó, que eles têm um perfil muito similar, certo? Então aqui eu histogramei, você pode tentar histogramar no Excel, eu utilizei o KNIME, né, para fazer a histogramação desses dados, né? Lembrando que aqui a gente tem a distribuição ao longo aqui dos valores, a distribuição pelos valores de sigma, tá? Sendo que a altura aqui das barras, né, é justamente aqui a soma das áreas, não é a contagem, não é a frequência, né? Então a quantidade de fragmentos que, por exemplo, tem um valor de sigma dentro do intervalo que corresponde, né, a esse intervalo aqui, esses fragmentos eles têm uma área ali correspondente, então somando essas áreas vai dar essa altura aqui, né? É assim que a gente monta o perfil, certo? Então se a gente comparar, a gente está vendo que a gente obtém distribuições muito próximas, mostrando então que o que a gente está obtendo aqui, né, com o tutorial está reproduzindo aquilo que está na referência. Vocês podem fazer isso para várias outras moléculas também, para poder fazer testes, né? Moléculas maiores, mais pesadas, mais complexas, apenas para vocês tirarem essa dúvida, ok? Com isso, pessoal,
eu poderia até encerrar o tutorial aqui nessa etapa, porque a gente já efetivamente atingimos o nosso objetivo, certo? Nós efetivamente computamos aqui o perfil Sigma e comparamos com uma referência, né? Conferimos os resultados, mostrei para vocês todas as configurações que vocês precisam fazer no arquivo, principalmente o sconstruct, tá? Para poder gerar esse perfil. Agora eu queria só mostrar para vocês, detalhar um pouco mais sobre como que como que esse cálculo acontece, não a fundo, mas só para mostrar para vocês alguns detalhes que, caso vocês queiram fazer intervenções nesses arquivos, fazer alterações, essa parte pode ser bastante útil para vocês, ok? Bom, se a gente observar, né, lá na nossa pasta inicialmente, né, antes de realizar os cálculos, a gente vai sempre obter esse conjunto de arquivos aqui, né? Normalmente são esse conjunto de 5 arquivos, né? O arquivo .mol, que você efetivamente coloca dentro da pasta, o readme, esse arquivo patch, né? O basic games e o sconstruct. O arquivo .mol, obviamente, a gente sabe que é o arquivo de topologia da molécula, ele é essencial, ele tem que estar dentro da nossa pasta, senão a gente não consegue fazer cálculo nenhum. Aqui são as mesmas instruções que vocês encontram lá no GitHub, tá ok? Esse arquivo PET, né, com extensão PET, eles são algoritmos otimizados, né, para utilização durante o cálculo COSMO. Esse Basic Games ele é interessante porque ele contém os comandos básicos para a composição do arquivo de input, tá? Que é o arquivo .inp do Games, que efetivamente é um arquivo que, se vocês forem consultar lá os tutoriais antigos de instalação do Games, é justamente o arquivo de input que a gente fornece para o Games executar os cálculos, tá? Os comandos que estão contidos nesse arquivo Basic Games, eles são adicionados de alguns outros comandos que estão lá no arquivo sconstruct para efetivamente gerar o arquivo final, né, de input do Games, tá? Aqui a gente tem uma visão, né, do que está efetivamente dentro desse arquivo Basic Games, tá? É assim que a gente constrói o arquivo de input do Games, tá? Então, se você abrir até os exemplos os exemplos que tem lá na pasta do Games, né, aqueles exams, se vocês lembrarem dos tutoriais antigos, vocês vão ver que a estrutura é bem parecida, tá certo? Para executar o cálculo que a gente está fazendo aqui nesse tutorial, né, que foi elaborado ali pelo grupo LVPP, a gente encontra aqui essa configuração, tá, com essa configurando aqui a função de onda de campo autoconsistente, né, utilizando aqui o método restricted hard fork. Existe essa configuração aqui também, que é o MP level igual a 0, né, que ele não vai executar o cálculo de correlação eletrônica. Isso aqui é importante porque torna esse cômputo menos custoso. Vocês vão observar que para moléculas maiores vai demorar bem mais para você obter o resultado final, tá? Tem algumas moléculas que podem demorar dias, tá? Muitas horas realmente para você obter, então você tentar reduzir esse custo computacional é importante. Essa próxima configuração aqui, ele estipula aqui um tempo limite para execução, tá? De 10.000 minutos, tá? Existe uma outra configuração aqui também, que é esse SCF dir SCF, né? Que é o modo SCF direto, sem armazenamento do cálculo dos integrais dos elétrons no disco, tá? E ele é uma configuração preferível para moléculas grandes ou quando há pouco espaço em disco, certo? Aqui a gente seleciona, ele tem a configuração aqui de usar as funções esféricas para os orbitais, para o cálculo dos orbitais, e também aqui a seleção do base set, que no caso aqui é a base KTZVP, que é utilizada. Seleciona aqui, né, com o método de Hickel para fazer a estimativa inicial dos orbitais. Nessa configuração ele não remove aqui os modos de rotação e translação, né, isso é importante também para esse tipo de cálculo. E aqui são os parâmetros de configuração do cálculo COSMO, né? Ele vai rodar o cálculo considerando o condutor perfeito e com o raio aqui, né, do solvente com 1.4 angstroms, né,
o default em alguns outros softwares, muitas vezes é 1.3, 1.4, varia aí dentro dessa faixa. E esse Systems M Words, né, 500, significa que milhões de palavras de 8 bytes cada, né? E você pode alterar isso aqui, especificar esse valor observando o limite da sua memória RAM, tá? Então isso aqui não pode ultrapassar o limite da sua memória RAM, tá? Então esse valor aqui significa 500 milhões de palavras. O valor 500, né, 500 milhões de palavras, corresponde aqui a um uso de memória de até 4 GB. Se a gente colocasse 2000, por exemplo, seria 16 GB. Então, essa parte você pode configurar, assim como as outras também, dependendo do estudo que você estiver fazendo, tá? Mas aqui, cuidado para você não ultrapassar o valor da sua memória RAM, tá ok? Porque isso pode gerar erros de execução. E finalmente, vamos aqui inspecionar o arquivo sconstruct. O arquivo sconstruct ele contém as instruções para conversão e geração dos outros arquivos, né? Acionamento do games e pós-processamento dos resultados. Então, antes da gente inspecionar partes, né? Não vou analisar linha por linha o arquivo sconstruct, vamos analisar apenas algumas partes. Isso pode ser interessante para futuros tutoriais que a gente planeja fazer, tá? Antes da gente analisar, vamos verificar como que os arquivos eles são gerados. Quando a gente utiliza o comando scons, né, esse sconstruct ele vai ser chamado e aí ele vai gerar como no final, né, da execução dos cálculos, ele vai gerar aqui um conjunto de arquivos com extensão games que efetivamente tem praticamente os mesmos dados que tem nesse arquivo basic games, tá ok? Não convém aqui a gente detalhar muito essa parte, tá? Ele vai, no final, né, do cálculo todo, você também vai ter lá na sua pasta o arquivo de input que foi utilizado, né? O sconstruct também cria esse arquivo de input, que vai ter aqui o nome da molécula que você deu, né? Ele vai pegar justamente, ele vai utilizar como source, né? Esse nome aqui da molécula, tá? Vai ter o dumping, né, do games, né, que é esse arquivo gameout, e o arquivo gout, ok? Se a gente inspecionar o arquivo ethanol.inp, vocês vão ver que ele tem justamente o arquivo de input, tá? E você pode, inclusive, se você quiser fazer um teste, você pode fornecer, né, com um terminal lá dentro da pasta, né? Você pode acionar utilizando esse arquivo ethanol.inp, né? Aqui eu coloquei um comando genérico. Você pode chamar lá o script run gms e rodar com esse input aqui, que ele vai funcionar perfeitamente também, ok? Se a gente observar esse arquivo esse arquivo ethanol.inp, né? Ele contém aqui inicialmente aquela seção de dados que está lá no Basic Games, tá? Uma outra parte dos dados está no sconstruct, que a gente vai mostrar depois, tá? E ele também junta ali os dados referentes à geometria ali da sua molécula de interesse, que no caso é o etanol. Bom, a partir do cálculo games, né, acionando lá o comando, né, efetivamente executando o cálculo games, ele vai gerar aqui o arquivo ethanol.gameout, tá? Como eu havia comentado com vocês, na internet, nos fóruns, vocês vão sempre encontrar essa estrutura aqui para acionamento, né? Então o pessoal utiliza aqui uma extensão .log, mas isso aqui não interfere em nada. Aqui no nosso caso é gameout, mas não muda em nada, é só a extensão que foi selecionada. E finalmente, a partir do arquivo gameout, ele produz o arquivo gout, tá? Que é construído justamente para utilização na base de dados do JCosmos, né? Ele contém os dados essenciais para a plotagem do perfil sigma e da superfície de cargas. Agora, pessoal, eu quero só inspecionar com vocês esse arquivo sconstruct só para mostrar alguns pequenos detalhes aqui que eu acho interessantes e que vão ser úteis para a gente no futuro, tá? Então, vou abrir ele aqui no Keynote, dar só um pequeno zoom. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que quando você roda o comando scons, né, ele vai gerar lá um processo, vai acionar o games e gerar um processo do games, né, vai gerar lá o executável vai ser acionado, né, e enquanto ele estiver
executando, ele impede, né, que você faça vários acionamentos dentro dessa pasta que a gente tem aqui, né? Se você colocar vários arquivos .mols aqui dentro e tentar acionar, né, mais uma vez com o comando scons, pelo fato de que ele tem esse bloco if aqui, né? Enquanto ele estiver rodando para uma molécula, você não vai conseguir utilizar aquela mesma versão, né, games.00.x, para executar mais uma molécula, tá? Pelo menos aqui, esse bloco aqui, ele checa se o processo está rodando. Isso aqui vai ser importante para a gente quando a gente estiver tratando de execuções paralelas, tá? Isso aqui poderá ser útil para a gente, então só estou mostrando para vocês que esse bloco aqui justamente vai gerar um bloqueio, né? Ele vai interromper se você tentar executar o comando scons dentro aqui da pasta, dentro do terminal, dado que esse processo já esteja sendo utilizado, ok? Como eu tinha mostrado lá no slide, né, além dos comandos para a formação do arquivo de input, né, que vem lá daquele basicKey.games, existem alguns comandos aqui que são inseridos por esse arquivo sconstruct, né? São justamente esses comandos aqui de optimize e internal coordinates, tá? Então, se a gente inspecionar o arquivo ethanol 3d.inp, no bloco de notas mesmo fica fácil da gente ver, ó, tá justamente aqui aquele conjunto de informações que a gente encontra aqui no sconstruct, tá? Para construir o arquivo .inp, ele junta, né, as informações que você encontra aqui no Basic Games com essas informações aqui, tá certo? Para formar esse arquivo de input. Ele tem uma seção aqui que ele faz a conversão dos arquivos, né, para diferentes formatos de arquivos, moléculas lineares, para moléculas que apresentam carga, tá? Efetivamente, nessa função aqui, nessa definição de função, né, efetivamente nessa variável que ele chama aqui games, ele tem uma função builder que vai conter justamente aqui o comando de acionamento do games. Observa, ó, que ele só está pegando a informação aqui da sua pasta raiz, tá? E juntando aqui com a informação da localização daquele script, né, run.gms, que está lá na sua pasta games, a qual está dentro da pasta src, certo? Observa que é o mesmo formato, ele fornece um source, que é o seu arquivo INP, e um target, que aqui no caso vai ter a extensão .gameout. Okay? Por fim, só mostrar para vocês aquilo que a gente já tinha visto, né? Nessa versão mais antiga desse arquivo sconstruct, ele possui esse bloco de regular expressions, tá? Que efetivamente vai fazer o que? A partir do arquivo gameout, ele vai buscar determinados blocos de informação, certo? Capturar esses blocos de informação e fazer um dumping desses dados para o arquivo .gout, certo? Os arquivos do games, os arquivos de output, eles podem ficar muito pesados, né? E aí, para você construir o perfil Sigma, né, principalmente usando o software JCosmo, que vai ser tema do nosso próximo tutorial, você na verdade não precisa dessa quantidade toda de informações, você só precisa de uma pequena fração. Então essa regular expressions, esse conjunto de regular expressions, é justamente para isso, capturar as informações essenciais e construir esse arquivo, certo? Dado que a gente não precisa de todo aquele detalhamento de informações que você tem no arquivo de saída do games, certo? Bom, pessoal, é basicamente isso, tá? Então nos vemos no próximo tutorial, em que a gente vai utilizar, dar continuidade, né, e utilizar esse arquivo com extensão .gout dentro do software JCosmo. Então vou mostrar para vocês como que a gente pode efetivamente visualizar os dados, né, visualizar o perfil Sigma, plotar o perfil Sigma dentro do software JCosmo e visualizar o mapa de cargas dentro da molécula.
É isso, obrigado por assistirem e nos vemos no próximo tutorial. Tchau, tchau.